Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Amém, irmãos? Na verdade, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, que o Evangelho é de Cristo, tá? A gente tem mania de dizer Evangelho de Mateus, mas o Evangelho é de Cristo. Relatado, escrito pelo evangelista Mateus. Capítulo número 6, o verso é o de número... Verso de número 30. Diz assim: pois, se Deus assim verte a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não verteria muito mais a vós, homens de pequena fé. Tome seu assento, fique à vontade, em nome de Jesus. O capítulo de número 6 fala sobre, a partir do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, no finalzinho do capítulo de número 7, fala sobre o maior sermão do Cristo, o sermão que nós conhecemos como Sermão do Monte. Aqui Jesus está ensinando vários aspectos da palavra do Deus Todo-Poderoso para 3 grupos seletos de pessoas. Primeiro, os líderes religiosos da época que já estão ao encalço de Jesus, já estão seguindo ao Cristo para onde quer que ele vá. Segundo, para a comitiva dos discípulos recém-formada, os discípulos que estão seguindo a Jesus, alguns que já estão com ele seguindo. Obrigado, meu amigo. E terceiro, a multidão que está também seguindo a Jesus para ouvir a palavra. Por nesse contexto aqui do capítulo número 5, onde começa o Sermão do Monte, Cristo já está muito famoso. Se você ler o capítulo número 4 do Evangelho de João, vai dizer: e a sua fama se propagava. Capítulo número 4 do Evangelho de Lucas vai dizer: e ele ficava famoso, que a sua fama corria de cidade em cidade. Então aqui Cristo está muito famoso, por causa disso, aonde ele passa, a população o segue. Então aqui ele está diante dos fariseus, saduceus, diante dos discípulos recém-formados e diante da multidão. E Cristo começa a ensinar o Sermão do Monte. Aqui ele fala sobre muitas coisas, sobre perdão, sobre como devemos tratar nosso Pai, como devemos tratar o nosso semelhante, como devemos nos portar concernente ao amor e às coisas de Deus. Mas no capítulo número 6, que eu li aqui com os irmãos, o verso de número 30 fala sobre o cuidado de Deus. Se você fizer uma análise rápida do capítulo número 6, a partir do verso de número 25, você vai ver que no verso de número 25 Cristo vai dizer: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o mantimento mais do que a vestimenta. No verso número 26, Cristo vai dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Aí no verso de número 27, Cristo vai dizer: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 28, e quanto ao vestiário, porque andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Verso 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer um deles. Verso 30, porque se Deus assim verte a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vertirá muito mais a vós, homens de pequena fé.
Então você percebe que a partir do verso de número 25 até o verso de número 30, Cristo faz 3 vezes a mesma advertência. Verso de número 25 ele vai dizer: não andeis ansiosos. Verso de número 27, Cristo vai fazer a mesma advertência: não andeis cuidadosos. No verso de número 30 ele vai dizer: não andeis ansiosos. No verso de número 27 ele diz assim: não andeis cuidadosos quanto à vossa estrutura. Acaso algum de vocês poderá colocar um pouco a mais na sua estrutura? Não, a gente cresce até onde Deus determina que a gente venha crescer. Alguns querem ser mais altos, outros que são altos demais dizem: eu queria ser um pouco mais baixo, mas não pode, porque a nossa estrutura é determinada por Deus. A gente cresce até onde Ele quer que a gente cresça. Tem pessoas que nascem com problema nos ossos e precisam de remédio, de esportes para poder desenvolver a força dos seus ossos e crescer. Mas tem outras que não, que cresce desenfreadamente, que é preciso tomarem remédio para poder pararem de crescer, tá? Então, no verso de número 30, Cristo vai alentar dizendo assim: Deus cuida da erva do campo, que hoje se vê, amanhã é cortada, lançada no fogo. E ele diz: será que Ele não pode divertir a vós, homens de pequena fé? Então, o que ele está falando aqui sobre, ele é contra a gente tomar cuidado concernente à vida, concernente às coisas que a gente vê, porque tudo que ele está relatando aqui são coisas que se vê: comer, beber, vestir, são coisas do exterior, coisas que estão do lado de fora. Pessoas que estão com cuidado excessivo concernente a isso, preocupado ao extremo. Cristo é contra isso? Não. Ele está dizendo aqui do cuidado excessivo, da pessoa estar tão preocupada com isso, que isso acaba abalando a sua fé. Pois no verso de número 30 ele está dizendo: homem de pequena fé. Então, a partir do verso de número 25 até o verso de número 30, que Cristo vai falar sobre a fé, nós entendemos que a ansiedade do verso 25, a ansiedade do verso de número 27 e a ansiedade do verso de número 31 são falta de fé. É Cristo que está dizendo, não é eu que estou dizendo. Quem está dizendo é Cristo. Ele está dizendo: homens de pequena fé. Qual é a lição do texto? Cristo está dizendo: confia, acredita. Se Deus cuida das aves do céu, Ele não cuidará de vocês, que valem muito mais do que elas? Se Deus cuida da erva do campo, que hoje cresce, amanhã se corta, é lançada ao fogo, Ele não poderá cuidar de vocês? Então, o que Ele está falando? Para a gente exercer a nossa fé no cuidado do nosso Pai. Amém? Quem entendeu aqui diga amém. Então, queridos, eu sei que o momento é dificultoso, eu sei que o momento que estamos passando é de crise, eu sei que o momento que nós estamos passando, talvez a humanidade em si não tenha passado um tão severo como esse, mas a palavra do nosso Deus está dizendo: acredite, tenha fé, tenha confiança, dependa de mim, ó glória, porque eu sou fiel para cuidar da sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Então não se desespere ao extremo: ai, mas está tudo fechado, aí o que vai acontecer de mim, o que vai acontecer da minha casa? Deus cuida, e Deus cuida muito bem. Você crê? Diga glória. Aleluia. Se tivesse cheio aqui, não está, eu ia dizer para você falar para o irmão do lado: diga para o irmão que Deus cuida. Aleluia. Porque Deus cuida. Não é verdade? Deus cuida, irmão, e Deus cuida nos mínimos detalhes. Você percebe que quando Jesus fala da erva do campo, ele faz uma ilustração a Salomão, que foi um grande rei, se não um dos grandes reis da antiguidade. E este irmão, Salomão, foi tão grande que quando a rainha de Sabá viu ele, ela disse: eu ouvia falar do Senhor, mas tudo que eu estou vendo agora excede o que eu ouvi falar. Quer dizer que ele era grande na sua glória. Olha que Jesus vai dizer que Deus cuida tão bem
que nem as ervas do campo, elas se vestem, nem Salomão se vestiu tão bem como as ervas do campo. Oh glória, aleluia. Esse é o cuidado do meu Deus, do teu Deus. Então quando você estiver angustiado, você estiver nervoso, você estiver preocupado, bata no peito e diga para a sua alma: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Bata no seu peito e diga para você mesmo: não te desespera, porque Deus está cuidando da minha vida, da minha história. Sabe por quê? Que aqui é muito fácil dizer: quem tem fé, todo mundo levanta a mão e diz: eu tenho fé. Aqui é muito fácil dizer: quem acredita, levante a mão e diga glória a Deus. Todo mundo vai dar glória a Deus, mas a nossa fé é provada no momento de crise, no momento de dificuldade. É nesse momento que a gente tem que dizer: está tudo caindo ao meu redor, está tudo fechado, a enfermidade chegou, a luta está visível diante de mim, mas a minha fé está inabalável no Deus que eu sirvo. Você acredita nisso? Então creia, né, Eduardo? Tem que descansar. Eu digo o seguinte, que a nossa fé tem que ser que nem a de Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu, irmão, ele sabe do que vai acontecer, ele sabe que o povo vai morrer, e ele manda alguém avisar Esté, que Esté está num patamar a mais, né? Esté é a única naquela ocasião que pode fazer alguma coisa por ele e pelos judeus que habitam naquela região. E ele diz a seguinte mensagem para Esté: diga para ela que para esse tempo oportuno ela foi levantada. O que ele está dizendo? Que para aquele tempo Deus levantou ela. Deus tinha um propósito, Deus não levantou ela por levantar, Deus levantou ela para aquele tempo oportuno. E olha o que ele diz: e diga mais, se caso ela não fizer nada, se caso ela se calar, de tudo ela ficar no lugar dela quieta, o nosso Deus levantará socorro de outro lugar. Ele está dizendo: eu não sei de onde vai vir, mas de uma coisa é certa: eu tenho fé que Deus está cuidando da nossa vida, eu tenho fé que Deus vai fazer. Isto é fé. Sabe por quê? Que ele sabe que Mardoqueu, que isto é a única que pode fazer, mas ele mesmo entende: se ela não fizer, Deus vai fazer. Se ela não fizer, Deus vai operar. Se ela não fizer, Deus vai trabalhar. Fé é isso, é você acreditar plenamente em Deus. Glória. Então não te desespera, tá? Sabe por quê? Porque essas coisas que Jesus citou aqui no capítulo de número 6, do verso 25 ao verso de número 29, ansiedade, elas são a porta que o diabo usa para a depressão. O que é uma pessoa ansiosa? O nível baixo da ansiedade é a pessoa ela está ansiosa. É a pessoa que alguém diz: olha, amanhã eu vou fazer alguma coisa por ti. Aí ela passa a noite em claro, você amanhece logo. Ela fica ansiosa demais para acontecer, ela não consegue se controlar. É aquela pessoa que age pelo impulso do que está acontecendo. É uma pessoa ansiosa. E isso não cuidado, isso não trabalhado, é a porta que o diabo usa para a depressão, para a síndrome do pânico, e tudo isso vai culminar com a morte. Qual é o oposto da ansiedade? Paz, tranquilidade. Então está ansioso? Descansa, tenha paz no seu Deus. Eu sei que é difícil, né? É ou não é difícil? Porque só sabe quem está na pele, só sabe quem recebe a carta, quem recebe o despejo, só sabe quem é demitido, só sabe quem é desenganado pelo médico, só sabe quem está passando luta conjugal, só sabe quem está passando crise com seus filhos. Só eles sabem como é manter a paz nesse momento dificultoso. Oh, glória! Mas Deus está dizendo pela sua palavra: não andeis ansiosos, tenha paz. Acredite, tem coisas que ajudam a gente a manter a paz. Por exemplo, quem tem celular aqui, diga glória a Deus. Só o pastor Giovanni que não deu glória. Eu vou perguntar de novo: quem tem celular, diga glória a Deus.
todo mundo tem, ô glória. Tem gente que é tão viciado que não desliga dele nem na hora do culto. A palavra está rolando e ele está no celular. A oração está rolando, mas ele ora um pouquinho e olha no celular. Tá? Quem tem celular, diga glória a Deus. Ele pode nos ajudar a vencer a ansiedade. Está ansioso? Coloca um louvor lá. Entra no YouTube, põe um hino, né? Ah, não tem internet, mas você pode vir aqui na igreja, passar no cabo USB para o teu celular, os hinos que tem aí, para escutar na tua casa, não é? Pode ligar para alguém para conversar, para se distrair, porque uma coisa é certa: quanto mais você se isola, quanto mais você se restreim, quanto mais você acumula negatividade na sua vida, no seu coração, na sua mente, mais ansiedade vai ganhando espaço. Pastor, eu não tenho celular, o que eu faço? Leia a Bíblia, porque ela é boa também, porque quando você ocupa a sua mente, é por isso que Paulo disse: ocupando, pensando nas coisas do alto, em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é de boa fama, ocupando a vossa mente. Tinha um hino que a Regina cantava aqui no culto do meio-dia, e ela cantava quase todo dia, que ela dizia assim mesmo: eu vou ocupar a minha mente com as coisas lá de cima, oh glória, porque quem está cheio da palavra, das coisas de Deus, não tem tempo para ser bombardeado pela ansiedade. Vence, glória. É por isso que as pessoas veem, é por isso que as pessoas olham aqueles irmãos que estão passando aquelas crises terríveis e dizem: eu não sei como o irmão consegue vencer. Se fosse eu no lugar do irmão, eu já tinha abandonado tudo. Se fosse eu no lugar do irmão, não orava mais, não pregava mais, não louvava mais. Sabe por que o irmão vence? É porque no momento da crise dele ele ora, é porque no momento da crise dele ele lê Bíblia, é porque no momento da crise dele ele busca a Deus e Deus preenche a vida dele. É por isso que a ansiedade não prevalece contra ele. Pode até existir na vida dele, mas não prevalece. Pode até estar visível diante dele, pode até ter momentos que ele está triste, que ele chora, que ele fica duvidoso, mas quando ele se põe a buscar a Deus, a confiar em Deus, Deus repreende isso da vida dele. Então tenha paz, tenha paz. Ainda esses dias, acho que na quinta-feira, na quinta-feira eu vou estar ministrando uma palestra online. Eu me senti muito honrado. Uma palestra honrada para uma igreja amiga minha, de um pastor amigo meu. Então eles fizeram diferente. Aqui o pastor faz pelo Face, né? E lá eles fazem no Zoom, somente para os irmãos da igreja, tá? E o pastor obrigou que todos os irmãos no dia de culto usem o Zoom para participar do culto. Porque no Facebook ele diz o seguinte: ele disse: a gente fazia no Facebook, Luiz Henrique, mas os membros da igreja não viu a transmissão. E no Zoom, quando o irmão entra, eu vejo o nome e vejo quem está na transmissão. Muito didático, e é verdade. Que a gente faz no Facebook aqui, as pessoas que acompanham são pessoas de outras igrejas. São pessoas que são descrentes da nossa página do Facebook, mas os irmãos aqui da igreja não vê. De outras igrejas, não vê. E se eles vê, é rapidinho, eles entram e logo saem. Mas você percebe que esses meus irmãos, eles conseguem gastar 1 hora em vídeo de memes no YouTube, em aqueles vídeos de pegada de moto, da mais jovem que gosta de ver essas coisas, em vídeo de balada no YouTube, mas não consegue ver a palavra de Deus que é transmitida. E esses dias ainda o pastor me convidou e eu vou estar ministrando sobre o que o cristão, como o cristão deve se manter nesta crise. E aprenda isso: o cristão é o último a se desesperar. Sabe por quê? Porque todo mundo olha para nós. E se a pessoa vê, olha, se o crente está desesperado, imagine eu. Se o irmão que só vive na igreja, só vive na oração, só vive andando com Bíblia para o lado e para baixo, está assim preocupado, desesperado, imagine eu que não tenho Deus na vida. Então aprenda: mantenha a paz, se mantenha calmo, porque Deus é com você e outras pessoas estão olhando para o nosso exemplo. Fique de pé em nome de Jesus. Glória. É esta a palavra para nós nesse momento de crise. Não andeis ansiosos. Bata no peito e diga: eu não estou. Melhor, diga: eu não vou ficar ansioso por nada.
porque eu vi na palavra que é Deus que cuida da minha vida. Tenha fé, irmão. Amém? Porque se nós estamos ansiosos, o que Jesus disse? Homens de pequena fé. A nossa fé está pequena, ela não foi trabalhada, tá bom? Então, eu sei que aqui, se não todos, a maioria é autônomo, mas tenha paz. É Deus que cuida, é Deus que vela, tá? É Deus que guarda. Continue crendo e acreditando em nome de Jesus. Levante a mão para o céu, eu quero orar por essa palavra. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é ministrada, que foi verbalizada sobre a nossa vida. Nos guarda, Senhor, que a gente venha a ter paz, que a gente venha a ter a tranquilidade de passar por este momento sem que a nossa fé seja abalada. Oh Deus, não deixa que a ansiedade venha ganhar espaço dentro de nosso coração, dentro de nossa mente. Que a tua paz esteja sobre mim e sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, são essas coisas que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Quantos criam assim, digam.